Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Podem se assentar. Podem se assentar. Som. Ei. Irmãos, nós nos acostumamos com um velho ditado popular que diz: dar murro em ponta de faca. E esta é uma pequena frase que carrega uma metáfora e um significado grandioso. Ela faz alusão àquele indivíduo que insiste em algo que claramente não funciona, ou aquele que não percebe que a repetição dos seus próprios atos é, na verdade, aquilo que o fere. A insistência é uma coisa boa? Não é? Depende. Existe um certo limite? Veja a história do capitão do Penta, Cafu. Ele participou de muitas peneiras. Foram aproximadamente 10 vezes que Cafu fez testes em clubes como São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, até que finalmente, no final da década de 80, ele foi aceito pelo São Paulo. 10 peneiras. Com toda certeza, irmãos, muitos jovens não chegam nem à terceira peneira e já desistem. Por outro lado, podem existir ainda outros jovens que chegam até a 10ª e não passam. Mas também pode existir outros que ultrapassam as 10 peneiras e não são aprovadas em nenhuma. Então a pergunta é inevitável: quando é que murro em ponta de faca faz sentido? Faz sentido quando se está no processo? Faz sentido depois de ter desistido? Ou nunca faz sentido? Porque às vezes aquele jovem que fez a sua 10ª peneira e foi embora, não sabia que era a 12ª no multiverso do futebol que lhe daria a oportunidade de jogar num grande clube do Brasil. Quando é que dar murro em ponta de faca faz sentido num matrimônio? Na primeira traição? Na segunda? Na 20ª traição? Depois que 70 vezes 7 é esgotado? O que essas perguntas e o que essa reflexão que eu trago tem a ver com o que eu vou pregar aqui hoje? Simples. Deus, mais do que qualquer outro, é teimoso feito uma mula. Deus, mais do que qualquer outro, é mestre em dar murro em ponta de faca. Deus, mais do que qualquer outro treinador que possa existir, insiste em convocar quem o mundo já descartou. Por fim, e acima de tudo, Deus, mais do que qualquer outro marido que já pisou nessa terra, insiste em continuar amando e sustentando sua esposa, mesmo infiel, mesmo adúltera, mesmo prostituta. Se até hoje você não reservou alguns minutos para pensar no motivo de Deus não ter te abandonado, se até hoje você não se sentou num banco de reflexão e ali, tendo olhado para si mesmo, tendo olhado para Deus, não se perguntou: como pode o meu amado continuar me amando tanto mesmo depois de eu ter atendido às orgias infames dos deuses do meu coração? Se até hoje você não fez isso, chegou o grande dia. E para que isso aconteça, para que essa reflexão aconteça na sua mente, no seu coração, eu convido o nosso irmão e profeta Oséias. Antes de falar de Oséias, é necessário compreender o contexto histórico, saber como que a história do povo de Deus se desenrolou até encontrarmos a cena Oséias. O contexto histórico de Oséias é extremamente importante, talvez mais importante do que outros tantos profetas. Por quê? Porque a mensagem desse profeta está profundamente enraizada na história do povo de Israel. Podemos afirmar então que no caso de Oséias, o contexto histórico, ele não é apenas um pano de fundo, mas é o conteúdo da mensagem deste profeta. Por isso é impossível compreendê-lo sem antes traçar a história de Deus e do seu povo que ele chama de meu. Para isso, vamos voltar lá no Pentateuco. No livro de Gênesis, Deus tinha um propósito através da vida de Abraão, que era fazer surgir uma grande nação que ele chamaria de
meu povo, e esse povo o chamaria de meu Deus. Desde então, de muito cedo, a narrativa bíblica traça essa linha. Deus, através de Abraão, formaria uma nação inteira para si mesmo. Mais adiante nós temos Moisés como um libertador do povo que está oprimido no Egito. Em Êxodo 6, 6 e 7, Deus diz a Moisés: portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da opressão do Egito. Em Levítico 26, 12, temos a forma clássica dessa expressão. Diz: andarei em seu meio, serei seu Deus e vocês serão meu povo. Além deste plano de formar um grande povo para si, ele expressa amor por esse povo. Deuteronômio 7, 7 e 8, ali Moisés está pregando para o povo que está prestes a entrar na terra prometida. Diz Moisés para o povo: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outras nações, pois vocês eram menos ou menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Deus tinha um plano: fazer surgir um grande povo através de Abraão e amar profundamente este povo. Para esse povo amado, Deus deu várias instruções, e entre essas instruções, uma se destaca com muita urgência. Esta: destruam os altares, quebrem os postes ídolos, não faça aliança com outros povos, não se misturem, não se casem com outros povos dessa terra, erradiquem todo vestígio de culto pagão que possa existir na terra em que eu mando vocês. Por que a instrução é tão radical? Deus mesmo responde de forma cirúrgica. Números 33, 55. Mas se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinho em suas costas. Serão um tormento para vocês nas terras que habitam. Josué 23, 12 e 13. Mas se vocês se desviarem dele, o Senhor, e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, eles serão isca e armadilha para vocês, chicote em suas costas, espinho em seus olhos. Adivinha o que acontece? Juízes 1, do 19 ao 36, o povo acaba de entrar em Canaã, mas não executam completamente o juízo que Deus deu para o povo aplicar sobre as nações pagãs. Veja Juízes 2, de 1 a 3. Então o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a essa terra que jurei dar aos seus antepassados. E afirmei que jamais quebraria minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir os seus altares. Porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão armadilhas para vocês. O contexto ainda não acaba. Davi, depois de tempos, sobe no trono. Durante o seu reinado, a idolatria no reinado de Davi é mínima, mas ainda existe. Ele não erradica completamente, mas quase. Dois problemas ainda restavam. Nos montes ainda existiam altares pagãos fumegando. E Mical, a própria esposa de Davi, tinha um ídolo em sua casa. Ou seja, ainda que Davi fosse contra a idolatria e não provesse oficialmente um culto a outros deuses, o veneno da idolatria ainda existia no meio do povo de Deus. Davi morre. Salomão
assume o trono. E ouça, a partir de Salomão, é ladeira abaixo. Salomão não despenca de uma vez. Ele escorrega devagar, como quase todo mundo faz. Começa com alianças políticas, com casamentos estratégicos, com a filha do faraó no seu palácio. Parece até razoável as alianças que ele faz, parece até sábio, mas lá em 1 Reis 11, do 1 ao 4, e depois de 11 a 13, mostra onde a ladeira termina. Veja, o rei Salomão, 1 Reis 11, 1 a 4. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão o seu coração para os deuses dela. No entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai, Davi, tinha sido. Estamos nos aproximando de Oséias, mas antes, depois de Salomão, existe uma ruptura no reino. Reino do norte, reino do sul. Esquece o reino do sul, vamos para o reino do norte. Se você não entendeu até aqui toda essa história, preste atenção, porque a partir daqui é muito importante e a história começa a esquentar. O reino do norte, Israel, é marcado acima de tudo por uma coisa. Que coisa? Idolatria. Salomão havia se curvado a outros deuses, mas em silêncio, sem tornar lei. Mas Jeroboão, que assume o reino do norte, descreve a idolatria como um culto oficial em Israel. Quando ele assume o trono, faz do paganismo política do seu estado. Ele é o primeiro a institucionalizar a apostasia em Israel. E olha o que acontece a partir de agora. Jeroboão, primeiro rei do norte, toma duas decisões primárias em seu reino. Primeiro, fortificar a cidade de Siquém. Segundo, mais importante, Jeroboão sabia que o povo do norte em algum momento ia descer para Jerusalém, no sul, para adorar o Senhor no templo, para estar nas festas e oferecer sacrifícios a Jeová. Então Jeroboão tem uma grande, maravilhosa ideia. 1 Reis 12, do 28 a 30. Então, seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Irmãos, prestem atenção nisso. Disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. 2 bezerros. São as mesmas palavras de Arão no pé do monte. Veja, Israel, eis o Deus que tiraram vocês do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel, ao extremo norte ali de Israel, e outro em Dan, nos 2 extremos do reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava não mais até Jerusalém, mas a Dan ao norte, para adorar o ídolo que ali ficava. A idolatria está instalada. E a partir daí já não para mais. Entre Jeroboão e Oséias nós temos 200 anos aproximadamente. Nesse período de tempo surge um casal maravilhoso, que muitos de nós conhecemos. Acabe e Jezabel. Acabe se torna rei do norte. Jezabel, a esposa de Acabe. E eles juntos passam a representar o ponto mais alto ou mais baixo da apostasia de Israel. É neste tempo, Pedro, que o culto a Baal se torna oficial. Baal era o deus da fertilidade, chuva e agricultura. O culto a Baal envolvia o quê? Prostitutas e prostitutos nos seus rituais.
Junto a Baal, geralmente nós vamos encontrar Azerá, que também era uma deusa da fertilidade. E embora a história mitológica não junte os dois como um casal, como marido e mulher, nós nos encontramos junto nas histórias que nós temos na Bíblia. E possivelmente o povo percebeu os dois como um casal. Veja como era a teologia em volta de Baal e Azerá. O povo entendia, como ele era o deus da chuva e da fertilidade, que o sêmen de Baal era aquilo que fertilizava a terra. Peço permissão agora aqui para a gente baixar um pouco o nível da conversa. Pense que essa sociedade é uma sociedade agrícola que depende de chuva para produzir e sobreviver. Então a lógica é simples e brutal. Quanto mais Baal ejacula, mais chuva cai e mais a terra produz. A chuva era então, metaforicamente, o fluido fertilizador da terra. Daí então é provável que o povo enxergasse Baal e Azerá como um casal divino, os senhores da fertilidade. É muito provável que a atividade sexual nos cultos a Baal e Azerá se davam por dois principais motivos. Primeiro, simular a relação dos deuses. Assim como os deuses têm as relações sexuais, nós também teremos. Mas tem uma outra. Segundo, estimular os deuses a terem relações sexuais. A atividade sexual funcionava como uma espécie de pornografia ao ar livre, oferecida como uma oferenda aos deuses pagãos, para excitá-los, fazê-lo atingir orgasmos e então regar a terra. Em resumo, se os deuses são responsáveis pela fertilidade, então as ações humanas podem servir como uma oferenda viva para esses deuses. Uma penúltima informação antes da gente chegar em Oséias. Entre Jeroboão I até os tempos de Oséias, Jeroboão II, um intervalo de aproximadamente 200 anos. Quando Oséias surge, o rei vigente é o final dos tempos de Jeroboão II. Jeroboão II manteve a idolatria e a herança de costume, só que tinha um diferencial no seu tempo. E aqui é que é importante para entendermos Oséias. Jeroboão II foi um excelente administrador. Um homem perspicaz economicamente falando. Quando Oséias surge, Israel está terrivelmente, se é que você pode me entender, próspero. E quanto mais prosperidade, mais os deuses estão felizes conosco. Uma última informação. Grave isso. A idolatria, e eu espero que você... Irmãos, eu tenho uma séria dificuldade de, quando pregar, começar a ficar fazendo aplicações. Porque eu entendo que, enquanto eu prego, as aplicações meio que surgem para vocês enquanto eu falo. Então eu não tiro um momento de 5 minutos ou 10, como faz o João, por exemplo. O que eu tenho que fazer na minha vida para... Eu tenho essa dificuldade. Mas eu imagino que, enquanto eu vou falando, vocês já vão entendendo e conseguindo aplicar na vida de vocês. Grave isso. A idolatria em Israel não era substituir Jeová por outro Deus. Era uma adição de outro Deus junto com Jeová. Não se trata de abandonar Jeová e começar a adorar um outro Deus. Era adorar Jeová e também outro Deus. Se você tem uma premissa da mensagem de Oséias, você vai entender o motivo de ser uma mulher prostituta a sua esposa. E um detalhe para aplicar isso na sua vida. Quem disse que idolatria é abandonar a Deus? Idolatria é estar neste culto, é estar na igreja, é oferecer sacrifícios ao Deus verdadeiro, enquanto se prostitui espiritualmente com os deuses malditos dos nossos corações. Esse é o cenário
E a leitura se inicia assim com Oséias capítulo 1, verso 1. O Senhor revelou esta mensagem a Oséias, filho de Beri, durante os anos de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Eles eram reis de Judá. E Jeroboão, o segundo, filho de Joás, era rei de Israel. Antes de qualquer coisa, agora eu vou começar a pregar. Meu Deus. Antes de qualquer coisa, irmãos, precisamos entender algo sobre a cultura hebraica aqui. Existe teologia por trás dos nomes. Os nomes significam alguma coisa que dá característica àquele que tem ou porta este nome. Jacó, assim foi chamado, porque nasceu enroscado no calcanhar de seu irmão Esaú. Por isso, o usurpador. Posteriormente, o mesmo Jacó brigou com Deus. E então Deus diz: trocarei o seu nome para Israel, porque você é aquele que lutou com Deus. Antes de falar deste Oséias, nós podemos falar de um outro Oséias, que talvez os irmãos vão se lembrar. E talvez seja até uma curiosidade se você não notou quando leu os textos do Pentateuco. Por quê? O nome de Josué, antes de ser Josué, era Oséias. O Oséias que nós conhecemos, nós temos o profeta, e nós temos também esse Oséias que depois se tornou Josué, o braço direito e sucessor de Moisés. Oséias e Josué possuem raízes dos nomes no hebraico muito semelhantes. Oséias no hebraico é Roshea e Josué é Yohushua. Depois de Oséias surge um outro cidadão mais para frente com um nome também semelhante a esses dois. Um tal de Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar, que no Brasil conhecemos como Jesus. Yeshua é uma abreviação de Yehushua, que é Josué. Jesus e Josué são na prática como Caroline e Carol. Oséias, Roshea, tem a mesma raiz, significa salvação. Mas a curiosidade não para aí. Josué significa Deus salva. Jesus, Deus salva. Oséias, salvação. E a curiosidade não para por aí. O primeiro versículo já carrega praticamente boa parte do conteúdo teológico das profecias de Oséias. Veja como é o nome do seu pai. Oséias, filho de Beri. Beri significa fluir ou fonte que flui. Se você se lembrar um pouquinho desse contexto histórico que eu te falei, se tiver em mente o significado desse nome Oséias, salvação, e previamente conhecer a história desse profeta, a releitura de Oséias 1:1 já é suficiente para a gente começar a dar glória a Deus. Porque nós poderíamos ler o texto assim: o Senhor revelou esta mensagem à salvação, filho da fonte. A mensagem implícita no primeiro versículo de Oséias já não revela algo importante sobre a carta ou o texto de Oséias. A salvação, Roshea, Yeshua, Yehushua, flui do Pai. A salvação flui do seu Pai, que é a fonte. Por isso podemos afirmar que mais do que qualquer outro profeta que você encontrar na Bíblia, Roshea, Oséias, aponta, antecipa, ilustra, desde o seu nome até as suas atitudes, a figura de Yeshua. Nós estamos diante do profeta que mais encarnou ou pré-encarnou a encenação de Jesus Cristo antes da própria vinda do Filho de Deus. Oséias 1, dos 2 ao 9. Agora, irmãos, vamos lá. Deus então se revela ao profeta. Veja só que interessante. Vamos ler Oséias capítulo 1, verso 2. Diz assim: quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse: vai, case-se com uma prostituta para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor.
Veja, Deus, quando ele se revela a primeira vez a Isaías, numa visão extraordinária e aterrorizante. Um trono, Deus está assentado sobre esse trono. Anjos entoam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os pilares do templo estão tremendo. Isaías se joga no chão e, em profundo sentimento de angústia, ele dá um grito: eu vou morrer. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Esse é o primeiro contato de Isaías com o Senhor. O primeiro encontro de Ezequiel com Deus foi à beira de um rio na Babilônia. Os céus então se abrem no horizonte, ali se contempla uma tempestade, vento violento, nuvem gigantesca, relâmpago. No meio dessa tempestade há 4 seres viventes, cada um com um rosto diferente, 2 rodas gigantes, uma dentro da outra e elas cheias de olhos em volta. No meio há um trono de glória. No trono tem um semelhante ao homem. Ezequiel diz: essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de quem falava comigo. Isaías, Ezequiel, Jeremias e o seu primeiro encontro com Deus. Jeremias teve um primeiro encontro com Deus também. Neste encontro, as primeiras palavras de Deus foram: Jeremias, eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu te separei e nomeei você para ser profeta às nações. Ah, que maravilha! O que me intriga nessas histórias é um padrão. Quando Isaías, Ezequiel e Jeremias se encontram pela primeira vez com o Senhor, havia sempre uma ordem, uma missão, uma voz que dizia: você vai falar para este povo obstinado, você será minha boca. Com Oséias é muito, muito diferente. Oséias 1:2 mostra que o primeiro encontro que Oséias tem com Deus não é uma visão. Não tem anjos, não tem trono, não teve nenhum fale com este povo obstinado. Não, 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 não. As primeiras palavras de Deus para Oséias: Oséias, case-se com uma prostituta. Um pedido completamente absurdo e o absoluto contrário do senso comum de qualquer homem natural. Ninguém aqui procurou mulher prostituta para se casar. Mas Deus pede isso para o seu profeta. Imagine agora, a partir de agora eu vou tentar aqui narrar para vocês uma conversa entre Deus e Oséias e tentar explicar o que aconteceu na vida deste homem. Oséias, case-se com uma prostituta. Mas, Senhor, casar com uma prostituta? Como assim? Não tem nenhuma outra coisa que eu possa fazer? Não, Oséias, não tem. Você não vai falar nada por enquanto. Não abra sua boca. Apenas faça o que eu mandei. E tem mais, tá? Não é um casamento de fachada. Não, 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 não. Eu quero que você ame ela com todo o seu coração. Como se ela fosse sua mesmo, legítima, verdadeira e única esposa. Com amor de verdade. Proteja, sustente, ame, dê sua vida por ela. Mas para que isso, Senhor? Como eu vou amar uma mulher que não é fiel a mim? Já até sei o que o Senhor está querendo fazer. Mais um dos seus teatros proféticos. Soube que o Senhor, esses dias atrás, andou falando com Isaías e falou para ele andar nu por 6 anos. Mandou Ezequiel se deitar por 390 dias de um lado só. Pediu para Ezequiel cozinhar pão em esterco humano. Jeremias enterrou um cinto. Andou com um jugo de boi no pescoço. Mas tem um detalhe. Todo esse teatro profético que o Senhor fez com eles, em nenhum momento o Senhor disse para que Isaías ame andar pelado. De forma alguma. Jeremias ame andar com um jugo de boi no pescoço. Não. Ezequiel, passe a gostar e amar pão assado em esterco humano. Não. Por quê? Que eu tenho que amar uma prostituta. Não dá para ser de mentira? Oséias, você acertou.
mais uma peça teatral que eu farei acima da terra e debaixo do céu. E você, profeta Oséias, será o ator principal da minha peça. Preste atenção nas minhas instruções. As outras que eu produzi foram muito boas. Quando lancei Pelado, Pelado, Lu com a mão no bolso com Isaías, e Ratatouille no país das porcarias com o nosso querido amigo Jeremias, o povo não gostou muito. Alguns acharam vulgar, outros acharam nojento, mas a vida de diretor é assim mesmo, nem todo mundo gosta dos nossos filmes, né? As pessoas têm uma visão um pouco diferente. Dessa vez, Oséias, eu vou ousar. Os outros profetas atuaram muito bem, cumpriram o seu papel, mas nenhum deles participaram de um teatro tão impactante quanto o que eu vou fazer com você. Presta atenção no nome da minha peça. Será Como Amar Pessoas Difíceis. Este é o nome da minha peça. Será assim, preste atenção. Você se casará com uma prostituta. Vai amá-la, protegê-la, sustentá-la, vai enfeitá-la com joias, pedras preciosas, vai dar de tudo para ela, mas não para por aí. Tem mais, você vai ter 3 filhos com ela. Não, peraí, Senhor. Primeiro, eu tenho que amar uma prostituta e ter 3 filhos com ela. Como é que o Senhor garante que o filho vai ser meu? Mistérios dos batizadores de Hollywood. Calma. Eu vou te explicar. Você vai ter 3 filhos com ela, Oséias. O primeiro você vai dar o nome de Jezreel. Como você sabe, Jezreel foi onde muito sangue foi derramado há uns tempos atrás, local de morte e terror. Jezreel significa Deus semeia. Terá uma cena do seu filho em o seu primeiro dia de escola e a professora vai fazer a chamada Jezreel e ele dirá: presente, querida professora. Logo os amigos acharão estranho um menino na nossa sala com o nome de Jezreel. Um nome que lembra um massacre. Então perguntarão para ele assim: Oséias, por que o seu nome é Jezreel? Deus semeia. E ele responderá: por causa da infidelidade de Israel, Deus semeará juízos sobre nós e seremos brutalmente destruídos. Você vai ter um segundo filho. E o nome dela você vai dar de Lo-Ruhamá. Significa não amada. Terá uma cena nesse teatro em que sua esposa estará amamentando Lo-Ruhamá e também perguntarão: por que o nome de Lo-Ruhamá não amada? Que nome mais estranho para dar para uma pessoa? E você então responderá. O nome dela serve de alerta para o povo, que o amor de Deus que ele um dia mostrou ao povo de Israel, chegou ao fim. Seu terceiro filho, por último, terá o nome de Lo-Ami, que significa não meu povo. Dirão a você: o que te faz dar nomes tão estranhos para os seus filhos? Qual é o seu problema? Para que dar nome de Lo-Ami para uma criança? E então você vai responder: o Deus de Israel, que um dia nos chamou de meu povo, agora está se apartando de nós e nos tratando como estrangeiros. Assim como Deus nos usou para trazer juízo contra os cananeus que não eram chamados por Deus de meu povo, nós igualmente seremos tratados. Ouça, Israel, Deus não nos chama mais de meu povo e nós não o chamamos mais de nosso Deus. Os filhos de Oséias eram uma mensagem para o povo. A prostituição cultual e também cultural subiu ao coração de Deus, fez subir ao coração de Deus a ira. E ele está agora dando nome aos filhos de Oséias e explicando ao povo: este é o destino de vocês. Eu os ajuntei, passarei a espalhar. Eu os amei, deixarei de amar. Eu chamei vocês de meu povo.
partir de agora, vocês não são mais o meu povo. Senhor, para que isso? Pergunta Oséias. Oséias, através dessa cena eu vou mostrar ao mundo que eu sou e quem eles são. Oséias, eu sou este marido fiel e protetor e provedor. E eles são esta mulher promíscua. O povo precisa enxergar que eu, apesar de amá-los profundamente, estou irado. E o meu juízo virá. Este povo abandonou o nosso matrimônio. Trocou a exclusividade do nosso amor por outros deuses. Se prostituiu com Baal. Se entregou às orgias do culto a este Deus profano. E pior, tudo isso ele fez em tempos de prosperidade com ingratidão. Tudo o que eles têm foi eu quem dei. O trigo que eles têm, o azeite, a prata, o ouro, tudo. Mas eles vão lá e agradecem a Baal. Pegam o que receberam de mim e levam como oferta ao templo de Baal. Eu dei proteção, provisão, amor e riqueza. E eles dizem, recebemos tudo isso dos nossos amantes. Chegou a hora, Oséias, eu os castigarei por cada vez que eles queimaram incenso para Baal e se esqueceram de mim. Derramarei o meu juízo sobre eles. Derramarei o meu juízo e me vingarei pelo que aconteceu em Jezreel. Eu os loruamarei. Não haverá mais expressão do meu amor. Eu os loamirei. Abandonarei este povo e eles não serão mais o meu povo. Oséias, a Assíria virá. E com mão forte, eles levarão todos cativos ao cativeiro. E lá, em terra estrangeira, finalmente dirão, bem que Oséias nos avisou, através dos nomes dos filhos que ele teve. Senhor, deixa eu ver se eu entendi bem a história. Eu me caso então com uma prostituta, dou a ela amor, proteção, sustento e adorno. Tenho 3 filhos com ela, que podem, talvez nem ser meus, né? Cada filho carrega um nome, mensagem. Meu casamento representa o seu amor pelo povo e os meus filhos representam o seu juízo? É exatamente isso. Então, em algum momento, também você disse aí que o Senhor meio que esquece esse povo, né? Entrega eles aos assírios, se é que eu entendi. Então, em algum momento eu também devo abandonar essa mulher, né? Ela volta para o bordel, eu retomo a minha vida, no máximo eu pago uma pensãozinha, vejo os meus filhos uma vez por semana, se é que são meus filhos mesmo. Pelo menos uma hora esse teatro maluco seu vai acabar. Com um final feliz para mim. Pelo menos em partes. Oséias. Você não entendeu a minha história. Oséias, eu não disse que esse é o fim da história. Oséias, você acha mesmo que eu sou infiel com as promessas que eu fiz com esse povo? Oséias, você acha que eu vou abandonar o meu povo para sempre? Oséias, enquanto eles estiverem na Síria, eu estarei lá. Eu os punirei para repreendê-los como um pai que ama o seu filho. Oséias, a história não acabou, Oséias. Sabe por que eu dou murro em ponta de faca? Porque sou eu quem tenho o poder de transformar corações de pedra em corações de carne. Oséias, não chegou no fim a história, Oséias. Não. Oséias, permita-me ler o roteiro final da história para você. Está escrito no seu livro, no capítulo 3, verso 1 e 2. Diz assim, Oséias: vá
e ame a sua esposa outra vez. Sim, Oséias, você vai ter que ir lá, como foi no começo a sua iniciativa de amá-la. Mesmo que ela tenha cometido adultério com um amante, isso mostra, Oséias, que eu, o Senhor, ainda amo Israel. Ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes levar ofertas. Oséias, o amor que eu demonstro por Israel é inexplicável, ininterrupto. Eu sou acusado, Oséias, frequentemente de dar murro em ponta de faca. Dizem que esse povo não tem jeito. Tem sim. Eu vou dar um jeito neles. A iniciativa é minha. Se eu esperar que esse povo me ame, não vai acontecer. Então, eu tomo a iniciativa. Assim, na peça de teatro, vá e ame ela de novo. Sinto muito, Oséias, eu sei que aquele primeiro pedido do nosso teatro foi difícil. Sei que aquela primeira parte da peça de você casar com a prostituta é difícil. Mas eu sei que esse grande finale é ainda pior para você. Mas é assim que eu amo e insisto em amar este povo. Eu sei que tenho todo o direito de eliminar este povo obstinado, e seria justo que eu assim fizesse. Mas eu deixo de lado as ofensas que eles fazem contra mim, que eles cometem contra mim, e eu os trago de volta para mim. Oséias, vá lá, ame ela outra vez. Dito isso, Oséias, olha o que está escrito no seu livro, no capítulo 3 e verso 2. Provavelmente você... Desculpa, deixa eu ler o texto aqui. Oséias 3, verso 2, diz: comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Oséias, provavelmente você vai encontrar ela numa casa de escravos. Oséias, ela se aprofundou tanto na promiscuidade, na prostituição, na desgraça do pecado e nos deuses do seu coração, que ela não tem quase nenhum valor de mercado. Ela é podre, Oséias. Você vai lá, e como se compra um escravo, você vai comprá-la de volta. 15 peças de prata, 1 barril de cevada e 1 odre de vinho é o preço dela. Oséias, ela se destruiu tanto que o preço pedido por ela é muito baixo. É menor que o preço de um escravo comum que você encontra no mercado. Veja, Oséias, preste atenção. Ela está tão podre, tão pobre, tão suja, tão maculada e desvalorizada, que ela não tem o dinheiro mínimo para comprar a sua própria liberdade. Ela não tem recurso próprio, Oséias, para deixar de ser escrava da pior espécie. Então, Oséias, ela custa muito pouco. E isso é uma vergonha para ela. Entretanto, não se iluda com o preço. Pense que ela não é a única envergonhada da história, Oséias. Imagina que você, todo pomposo, bonitão, e muito bem afeiçoado e próspero também, não é, Oséias? Imagine que você vai ter que ir nesse mercado de escravos baratos. Não espere que o lugar dos escravos seja limpo, cheiroso, purificado e bonito. Não. Sua esposa está no lugar sujo, podre e miserável, mais paupérrimo que ela poderia estar. Você vai ter que ir lá, nesse lugar podre, e comprar sua esposa de volta para você. Senhor, eu não sei se eu tenho condições de cumprir esse papel nesse teatro celestial seu, não. Complicadíssimo. Que tarefa difícil. Mas, Oséias, deixa eu te motivar para ver se você entende de uma vez por todas por que você vai ter que fazer isso. Saiba, Oséias, que esse teatro
que eu estou propondo que você seja o ator principal. Esse teatro, Oséias, é baseado em fatos reais. Daqui a alguns séculos eu enviarei o meu filho. O meu filho vai amar um povo com tanto amor, e ele vai pagar o preço do resgate por eles, destas prostitutas. E o preço, Oséias, não será cevada, vinho e azeite. Não será ouro e nem prata. Oséias, o meu filho terá quase o mesmo nome que o seu. Roshea, o nome dele é Yeshua. Ele, Oséias, vai descer da sua glória, lugar rico, limpo e santo. Tomará a forma de homem, andará sobre a terra, e pelos que deveriam chamá-lo de noivo, será humilhado, será maltratado, será surrado, será morto. Oséias, ele vai descer lá. Ele vai. Na casa dos escravos ele vai colocar o seu sangue na mesa de negociação e berrar: Tetelestai, está pago e consumado. Oséias, as prisões vão se abrir, os coxos passarão a andar, os cegos começarão a enxergar, as prostitutas ouvirão dele: nenhuma acusação há contra vocês, minhas filhas vão, seus pecados estão perdoados. E alegremente elas sairão do mercado de escravos e cantarão: quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Este é o canto das prostitutas, Oséias. Este é o canto das prostitutas. Quem é esse que sem pecado não tacou pedras em mim? Vá, minha filha, vá em paz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ouça, Oséias, não inveje o ministério de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Oséias, nenhum deles recebeu o que você recebeu. Embora ele tenham tido visões, trovões, relâmpagos, anjos, uma missão mais fácil talvez que a sua, nenhum deles foi chamado para encenar o meu próprio filho na terra. Aquele que compra prostitutas reais e espirituais com o seu próprio sangue. O que me diz, Oséias? Senhor, o que dizer? Talvez recitar as palavras de Paulo seja a melhor solução. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oséias, eu não terminei, porque o final, ainda tem uma partezinha final, que eu esqueci de falar para você, Oséias. No final a gente vai cantar um hino da harpa, Oséias. Oséias, você vai pedir para aqueles espectadores seus se levantar e abrirem as harpas deles
no hino 169 e cantar assim, ó. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Agora, ó. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama. O canto das prostitutas. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Oséias, essa é a minha peça de teatro. O que você acha?
bora. O mesmo Deus que ama as prostitutas quer me usar para isso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós, irmãos, por muitas vezes, não temos ídolos nas nossas casas como os católicos aí, tá? Mas quantas vezes nós trocamos Deus pela força do nosso braço. Trocamos Deus pela nossa capacidade mental e cognitiva de pensar. Trocamos Deus pelos ídolos dos nossos corações. Trocamos Deus por nós mesmos. Mas mesmo assim, mesmo se eu entender, Ele quis me amar. Ele quis te amar. Então Ele que resolva os BO dele comigo. E eu digo ao Senhor: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, Pai, que o Senhor foi lá no mais profundo lamaçal do nosso coração e da cruz para resgatar homens e mulheres prostitutas e prostitutos espirituais. Quantas vezes, Deus, nos relacionamos profundamente com os ídolos dos nossos corações e esquecemos que a única relação verdadeira, íntima, que devemos ter é com o Senhor. Pai, tira dos nossos corações os Baals e Azerás que há em nós e faça o nosso coração de carne e um altar para o único e suficiente Deus verdadeiro que existe, Jesus Cristo e Yeshua, o Deus que salva prostitutas. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por isso. Amém.